O administrador, ele tem um limite também de desempenho. E quem seria o administrador nesse momento? É todo aquele que não era do ramo, ou todo aquele que era do ramo, mas não participava da parte comercial. Não participava diretamente do envolvimento físico do óculos. Ou seja, não era nem da montagem, nem das vendas, nem da surfaçagem, nem nada que mexesse na parte técnica. Você era o administrativo. Então você está trazendo um outro know-how, uma outra experiência no mundo dos negócios. Mas te falta te falta a parte técnica. E o administrador, ele depende do número de técnicos. Olha só, você que não é do ramo óptico, então você não é chamado de técnico. Então eu vou te chamar de administrador, porque você trabalhava na administração de qualquer... Você era auxiliar de administração, depois você virou administrador e por aí vai. Então você vai depender sempre de técnicos que consigam desempenhar tudo aquilo que você não sabe. Tudo aquilo que você não sabe. Então você vai depender de pessoas que conheçam da parte técnica muito mais do que você. E no início você começa a fazer isso. Lembra, você só entra na adolescência quando você pede ajuda. Quantos de vocês contratou e ainda não pediu ajuda para nada, porque teus negócios estavam fantásticos, teus negócios estavam tudo bem? Então o administrador vai lá e faz o quê? Ele contrata uma pessoa que manje do negócio e ele coloca literalmente as chaves do reino do teu sonho na mão de uma pessoa que sabe vender. É o que normalmente eu consigo chamar de teu braço direito e teu braço esquerdo. E você começa a depender integralmente do trabalho dessa pessoa. E esse também é uma outra forma de você chegar na adolescência, na hora que você viu que as coisas ficaram ruins, então você vai perceber de todos esses erros. Mas então assim, você que está na infância, nós já estamos falando de tudo isso para que antes, se você não tem condições de contratar, peça ajuda para contratar. Se você não tem condição de liderar, você precisa de procurar pessoas que sejam boas naquilo que você não é. Porque a ideia é te complementar como dono, como empresário. Não ficar mais forte naquilo que você já é. E esse é um grande problema que as óticas, quando vivem na infância e crescem, mas não vão para a adolescência ainda, eles vão se encontrar também lá na frente. Sim, eu estou dizendo para você que uma loja pode estar na infância com 10 lojas? Sim. Um dono de ótica ele ainda pode estar na infância com 5 lojas? Sim, também. Também você pode estar na infância faturando 500 mil reais por mês. Também. Você vai perceber por quê. Bom, e aí restou o limite do empreendedor. Quem que é o empreendedor? Às vezes é o cara que trabalha pelo sonho. Ele é um grande investidor, são pessoas que têm espírito de empreendedorismo. São pessoas que trabalham à base da visão. O negócio deles, cara, o empreendedor, o dono de ótica que é empreendedor, ele está sempre vivendo o futuro. Só que ele esquece do presente. Ele sempre está pensando no que ele fará amanhã. E ele esquece de fazer hoje. Mas por que ele esquece de fazer hoje? Porque esse tipo de dono de ótica também precisa integralmente do quê? De passar uma visão para as pessoas que estão trabalhando com ele. Então é o tipo de dono que move uma multidão, move a sua equipe através de toda a paixão da visão que ele tem. Se você é um técnico, você vai mover a tua empresa justamente à base disso. O mais importante sempre será o conhecimento técnico. O mais importante sempre será o conhecimento técnico. E aí quando você começa a crescer, começa a ficar tudo maravilha. Porque imagina só, eu parto do princípio de que você que montou uma ótica, você era bom no que você fazia, você tem uma boa índole, você é uma pessoa que realmente quer dar certo. E tá tudo bem, beleza. Mas, uma hora, a tua ótica, ela vai cobrar de você mais. Uma hora, escuta o que eu tô te dizendo, por favor. Uma hora, o teu negócio, ele vai cobrar mais de você. Vai cobrar. Isso é inevitável. Inevitável. Vai acontecer. E aí acontece com que, quando você é confrontado com isso, muitos voltam para a infância. Ou eles se mantêm na adolescência a vida inteira.
a vida inteira. O divisor de águas para você que está colocando os seus pés na adolescência, você que ainda está na infância, é a palavra. Sim, justamente a palavra. Mas por que eu quero falar isso agora para você? Porque muito provável, de tudo que eu estou dizendo para você agora, você já ouviu dezenas, talvez centenas, quem sabe milhares de vezes. O que eu estou dizendo para você, você já escutou em alguma outra oportunidade. Quando eu digo para você que o dono de ótica, ele entra na adolescência quando ele precisa de ajuda, quando ele enxerga que precisa de ajuda, e acreditem, tem pessoas que têm 10 lojas, e quando ele chega na 10ª loja, ele percebe que ele precisa de ajuda. Então ele está colocando o pé na adolescência. Nossa, Andrés, mas como que uma empresa pode ser isso? É porque você cresceu ao ponto, a tal ponto, daquilo que você conseguia dar para a empresa. E aí as coisas, chega um momento que tudo começa a cair. Tudo começa a não fazer mais sentido. Mas antes de falar isso sobre não fazer mais sentido, eu quero pontuar de novo sobre a palavra. O dono de ótica, ele dá um passo importantíssimo quando ele começa a receber a palavra. Quando o que você está ouvindo começa a te incomodar. Quando você vem para uma aula dessas, quando você vai para um estudo, quando você senta na frente da tua empresa para pensar sobre teu negócio, e você, de alma aberta, você retira qualquer tipo de armadura. Você quer naquele momento ser ajudado. E você só será ajudado, dono de ótica, quando você abrir essa resistência que você tem em ser ajudado. É por isso que você várias vezes se pega falando assim, nossa, mas eu já sabia daquilo. Já sabia, eu já escutei várias vezes ele falar isso. Eu quero trazer alguns exemplos de isso que acontece. Um exemplo do que eu estou te dizendo, isso você tem que trazer para os mundos do mundo dos negócios, quando eu falo sobre a palavra, porque isso é importante para você passar pela adolescência. Quando você deixa que a palavra, quando você diz assim, a palavra tem poder, eu acredito que independente da tua crença, a palavra tem um poder gigantesco, desde que você deixa que ela faça efeito sobre você. Quantas vezes você escutou de que você tem que ter um fluxo de caixa? Quantas vezes? Mas você ainda não tem. Quantas vezes você já escutou de alguém falando que é importantíssimo você ter um DRE, um demonstrativo de resultados da empresa, para que você entenda realmente como que está a mecânica? Isso você já sabe. A questão é em que momento você vai tomar a atitude e deixar que aquela palavra, ela entre e comece a trabalhar em você. Eu vou te dar um outro exemplo. Por que as pessoas vão na igreja, e qualquer que seja a denominação, ou qualquer que seja a aproximação que ela quer com o mundo espiritual, a pessoa ela vai 10 anos na vida dela para a igreja. Ela escuta há 10 anos o pastor falando a mesma parada. Mas daqui a 10 anos, ele diz assim, eu preciso de ajuda. E quando você fala que você precisa de ajuda, você começa a tirar a armadura de você. Você começa a abrir a porta para que aquela palavra surja efeito dentro de você. Porque ela vai fazer você agir. Mas você só vai agir conforme a palavra se você quer. Se você toma ação. E aí a pessoa está precisando de ajuda e ela recebe realmente a palavra. E o pastor está falando a mesma coisa que ele fala há 10 anos com a pessoa. E aquele momento não foi a palavra em si. Você permitiu que a palavra entrasse em você. Quantas vezes você já foi no nutricionista porque você determinou na tua vida que você mudará a tua alimentação? Você está cansado do peso que você talvez tem, você está cansado da saúde que você tem e você realmente está convencido de que você precisa de mudar a tua alimentação. E aí você, cheio de boa vontade, você vai lá no nutricionista e aí você já passou no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto nutricionista. Pô, e a gente tem coragem ainda de dizer assim, ai, não me dei bem com o nutricionista, ai, não gosto daquele pastor, ai, eu não gosto daquele rapaz que fica falando da empresa, não gosto do Andres, não gosto do meu psicólogo, não gosto de nada. E aí você vai fugindo. Por quê? Você não está receptivo para a mudança. Porque o primeiro passo para a mudança é você receber uma palavra. É você começar aos pouquinhos, ir colocando em prática aquilo que você já está careca de saber.